Fala, nação tricolor. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Pessoal, Bahia Notícia, né? Data FIFA, o Bahia é o único time a não descansar. Vamos ver o que Arnaldo aí, né? Mauro César, Lavieri aí falaram sobre esse triunfo do Bahia aí, né? E bateu recorde de jogos aí, 62 jogos no ano. E o ano ainda não acabou, ainda falta 3 meses para o ano acabar, né? É muitos jogos. Vamos ver o que eles falaram aí desse triunfo do Bahia e falou também sobre o Rogério Ceni, beleza? Coisa rápida, coisa de 10, 12 minutos. Teve pouco jogo, teve além de tudo que a gente vai falar aqui, Santa Cruz, o vídeo do Trajano, as meninas tal, teve o Bahia. Bahia vencendo a Copa do Nordeste com o Ceni conquistando mais um título. São 9 títulos na carreira, desde que ele iniciou sua carreira de treinador, desde 2017. Ele é o quarto treinador com mais títulos entre todos que dirigem na Série B, série A nesse momento. E tal o Bahia, o Juca e o Ceni? Veja bem, a conquista do Bahia é digna de nota, quase 50 mil pessoas na Fonte Nova, embora já se soubesse que o Bahia seria campeão, porque tinha vencido o jogo lá em Aracaju por 4-1. Ganhou do Confiança, que é um time que não vinha fazendo boa campanha na Série C, sequer se classificou para a fase final da Série C. Agora, isso não desvaloriza o título do Bahia, porque nas quartas de final eliminou o Fortaleza e na semifinal eliminou o Ceará. 2 times de Série A. E dá continuidade ao projeto da SAF do Bahia, que parece a mais bem-sucedida. Né? O Rogério Ceni fez referência, entre outras coisas, ao fato de que, em 3 anos, o Bahia terá um CT de primeiríssimo mundo. Vão gastar coisa de 200 milhões de reais para fazer um novo CT no Bahia. Disse o Rogério Ceni que sequer, obviamente, tem a garantia de que ele poderá desfrutar desse CT. Mas ele estava feliz e generoso. Uma repórter estava muito nervosa antes de fazer a pergunta para ele. Ele percebeu o nervosismo da moça e falou: calma, respira, faz sua pergunta numa boa. Enfim, ele está assim, né, se banhando em leite de rosa, como diria minha mãe. O Bahia luta por voltar para a Libertadores pelo Brasileirão. O Bahia tem um jogo difícil no Maracanã pela Copa do Brasil contra o Fluminense, mas está na frente por 1-0. Eu diria que o Bahia se consolida entre os times com maiores pretensões hoje no futebol brasileiro. Lembrando sempre que o Bahia é o primeiro campeão da Taça Brasil, ganhando nas finais, em 3 jogos, do Santos, que tinha o Rei Pelé, não no último jogo, no terceiro jogo, Pelé não jogou, mas isso não diminui o título do Bahia, e é o campeão brasileiro de 1988. Então, agora parece que o Bahia tem um projeto sólido, autossustentável, segura o Bahia. Muito bem. Mauro, você entende que o Bahia e o Rogério parece que estão caminhando em paralelo na evolução da sua... O Bahia colocando aí como um competidor importante e o Rogério melhorando também como técnico? O Rogério já tem título brasileiro, já tem título da Série B, ele tem já um cartel bem interessante. Acho que a grande questão é que, às vezes, eu noto que alguns setores da torcida do Bahia não entendem muito bem que isso é um processo que leva um tempo, né? O time não foi bem, por exemplo, nas competições internacionais. Caiu da Libertadores e caiu para o América de Cali na repescagem lá da Sul-Americana. Né? Não está disputando. Mas também estava envolvido em muitas competições que tinha também a Copa do Nordeste, além aquelas que os demais times da Série A podem disputar, uma Internacional, Copa do Brasil e o Brasileiro. Mas está vivo em vantagem, de fato, na Copa do Brasil, está no processo de evolução, tem a sorte, né, ou a competência de ter escolhido um bom parceiro quando virou SAF, né? Melhor fazer parte do Grupo City do que, de repente, ter aí um
O sujeito que aparece, coloca dinheiro, ninguém sabe de quem é o dinheiro, amanhã o cara some ou não some, ninguém sabe que fim vai levar, né? Ou faz promessas que não consegue cumprir, a empresa desaparece, como já aconteceu também. Né? Se você for olhar, as SAFs, na verdade, a maioria delas não tem sucesso. Coritiba, por exemplo, é SAF. Né? Agora está até bem na Série B, mas no ano passado foi um caos. Então, acho que é um processo que o torcedor tem que entender, pouco a pouco, né? Não é de uma hora para outra que você vai brigar pelo título brasileiro, mas pode brigar pela Copa do Brasil já é um passo adiante. E ter voltado a jogar Libertadores também é algo significativo. O elenco é bom, né? É o mais forte do Nordeste, então ele ganhar também a Copa do Nordeste, vou dizer que é uma obrigação, mas acho que Já larga como favorito. é o ciclo natural das coisas, né? De Ainda certa mais forma. com o Fortaleza embaixo, né? Exatamente, a crise do Fortaleza que parece condenado ao rebaixamento, a não ser que o Martim Palermo opere um milagre, ele que chegou agora para treinar o time do Fortaleza. O Arnaldo, o Rogério, como eu falei, né, são 9 títulos desde que ele virou treinador, né, em 2017. Ele só não ganhou em 2 lugares, no São Paulo e no Cruzeiro. No Cruzeiro nem contou, né, porque ele ficou pouquíssimo tempo. E no São Paulo, 2 vezes ele não conquistou nada. Estamos mais dizendo que o problema é mais o São Paulo do que exatamente o Rogério, que parece estar evoluindo como treinador. O Bahia também, você pode falar. Eu acho que a melhor coisa para a carreira do Rogério foi ter ele saído do São Paulo e ido para o Bahia. No momento em que o São Paulo ia começar, ou já estava vivendo, ia viver mais ainda, eu imagino o Rogério nesse ano no São Paulo. Talvez ele enlouquecesse. Não pode contratar, não sei o que lá. E ele entra justamente no início desse processo com o Grupo City, com perspectiva de melhor ano a ano, com perspectiva, quem sabe, de dirigir outro Grupo City, com intercâmbio lá com o Guardiola, vai treinar nas instalações do Manchester e tudo mais. E a cada temporada, no Bahia especificamente, o grupo investe mais, a ponto de ter os melhores elencos do Brasil. Eu acho que o elenco do Bahia está entre os melhores, não está no nível do Palmeiras e do Flamengo, mas depois os dois, olha, e acho que na temporada ele está entre os 4 do Brasileiro, já é uma demonstração de que o projeto é sólido, que o time é bom. Achei até curioso quando o Trajano falou do respiro, né, para a gente, na data FIFA, para ver outros esportes ou outras divisões. O torcedor do Bahia não respira, né? Ele o torcedor do Bahia, o time dele joga toda vez, é o time que mais jogou na temporada pelo futebol brasileiro, da Série A, o time da Série A. Né? Porque tem a Copa do Nordeste, tem o estadual, tem um monte de coisa. Então, ele, além de tudo, tem jogado demais e é uma questão que o Rogério levanta. Quantidade de jogos. O Rogério levanta quando tem, por exemplo, insucesso contra o Mirassol, toma uma bordoada do Mirassol. Quando tem, por exemplo, a eliminação na Libertadores ou na Sul-Americana. É um elenco grande, bom, mas que também passa pelos seus percalços e tudo mais. E aí, o Mauro toca num ponto importante. Talvez, nessa era das SAFs, da discussão dos modelos associativos, todos eles em xeque, para mim, no Brasil, é o único projeto que é minimamente estável, confiável. Taco sobre Bahia e Rogério. O Bahia parece a SAF do momento, né? Aquele vira a SAF, olha o Bahia. Assim, primeiro eu sinto falta do Bahia, e aí eu acho que talvez esteja nesse tempo que o Arnaldo falou, que é natural que demore um tempo, o Mauro citou também. Eu queria ver um próximo passo, digamos assim, porque muitas vezes o Bahia fala assim, pô, agora se ganhar esse jogo aqui, o Bahia vai incomodar de verdade, hein? Aí perde. Ou, putz, agora pegou a América de Cali, agora dá pra gente imaginar o Bahia lutando pelo título da Sul-Americana, eliminado. E vamos combinar aqui que o Bahia tinha que ter passado do América de Cali, né? No grupo da Libertadores ter ficado de fora, ok, eu entendo, um grupo da morte ali, era um grupo difícil mesmo. Agora, depois que pegou a América de Cali, eu imaginava que o Bahia pudesse estar agora nessa competição sonhando com um título internacional. Não ganhou, beleza. Ganhou a Copa do Nordeste, que já é algo mais acessível, e tem essa chance da Copa do Brasil. Sobre a SAF, tem 2 pontos para a gente analisar, né? 3, na verdade. Primeiro que, claramente, a SAF mais organizada, até porque é uma SAF que aposta em estrutura, aposta em algo que você vê que pode dar frutos para o futuro.
É diferente de todas as outras, por enquanto, que são SAFs mais imediatistas, pensando em título e que a gente fala, vai ganhar, mas não sei se vai ter a estrutura, não sei se as contas vão continuar bem. O Bahia tem 2 desafios daqui para frente. O primeiro, se um dia acontecer de o Brasil ter fair play financeiro, pode ser que o Bahia tenha uma questão, dependendo do modelo adotado, porque a quantidade de aporte que vem do Grupo City ela pode ser limitada dentro da receita que o Bahia produz. E um segundo ponto, aí não é nem o Brasil, é uma questão da FIFA, de como a FIFA vai lidar com as transferências entre times do mesmo grupo. Isso pode afetar o interesse do Grupo City, porque é claro que o City quer pegar jovens, quer pegar jogadores que dão certo por aqui e passar para os seus outros grupos, como o City fez agora lá com o Vitor Reis saindo do City, indo para o Girona e tal, e aí você faz uma transação entre times do mesmo grupo. Esse é um ponto-chave em como o Bahia vai lidar. Teve agora toda a polêmica do Corinthians, o Corinthians jura lá que o Cauê foi levado pelo Bahia para depois ser alçado para o City, ou para o Manchester City, ou para o Girona lá na Europa. Esse é um ponto que a gente precisa ficar de olho, porque se isso muda o jeito que vai gerir. E aí a gente precisa ver como eles vão colocar o Bahia nesse projeto. A mesma coisa agora, que foi vendido, agora me fugiu o nome, o atacante foi vendido lá pro Neon da Arábia Saudita, pro Lúcio Rodrigues, por 20 milhões de euros. Aí já é uma coisa mais de um lucro imediato que o Bahia pode ter, né? Comprou por 11. Pois é. Comprou por 11. Vendeu Então, por 20. E aí agora a gente vai ter que ver esse próximo passo, porque se a FIFA impedir transações no mesmo grupo, o Bahia pode ficar relegado nesse cenário aí pro City. Trajano, vamos lá. Tá todo mundo meio curioso, bastante curioso. Pessoal, só para complementar aí o que o Lavieri falou aí, o Bahia não vai cair no fair play financeiro, por quê? Se você for olhar aí, o Bahia acabou, né, de vender o Lúcio. Então ele trouxe jogadores que custou mais barato e vendeu o Lúcio por 139 milhões, entendeu? Então os gastos do Bahia são controláveis. São gastos controlados dentro que o Grupo City é uma empresa séria, né? O Grupo City não faz nada sem pensar. Tanto que os times do Grupo City, que se eu não me engano, nunca caiu, né? Nessa aí de fair play financeiro. Então, eu concordo com o que o Mauro falou e o Arnaldo. O Bahia está em plena evolução, é fato, e passou por uma reformulação, né? Agora está passando por outra reformulação. A saída do Lúcio, né? Tem gente falando que eu vi no Instagram, mas deixou o William José e tal. Cara, precisa entrar dinheiro também. O time não vai só contratar jogadores, né? Então, para equilibrar a saída de dinheiro, tem que ganhar mais. O Grupo City não veio para cá, pessoal, brincar. Eles vieram fazer dinheiro, vai ter que ser falado. Mas, claro, que o aporte que eles têm, ele investe, eles injetam 20%, que 20% do Grupo City é muito dinheiro. Os caras faturam muito alto, né? Venda de petróleo, muita coisa que eles mexem aí. E ele investe 20% para ele ganhar 200, 300, 400, de repente, até 1000%. Então, assim, o Bahia tem que saber, né? Eu como eu falo, né? O Bahia, não é que o Bahia está mamando na teta do City, o City comprou o Bahia. Então eles não vão injetar dinheiro adoidado no Bahia. Eles vão injetando aos poucos, como eles estão fazendo aí, né? Comprando jogadores novos de outros times, mais barato, justamente para não cair nessa de fair play financeiro, e vendendo jogadores já não renomados, mas já como o caso do Lúcio, um jogador que já tem um corpo, um jogador que já tem passagem por outros times também, né? Times já conhecidos. E agora fez uma venda gigantesca de 22 milhões de euros, né, pessoal? Cerca de 139,3 milhões de reais. Muita grana, pessoal. Então, os sauditas, né? Os sauditas se dispuseram a pagar 20 milhões de euros, né? Cerca de 126 milhões à vista. Além de outros 12 milhões de euros, né? Cerca de 12,6 milhões em cláusulas de produtividade, que é a chamada metas, que o jogador cumpre as metas e ele ganha mais 12 milhões, né? Lúcio Rodrigues tem 20 gols e 3 assistências em 69 jogos, né? Com a camisa do Esquadrão. Em 2024, o Bahia havia acertado a compra de Lúcio, né? Junto ao Liverpool do Uruguai, por 65,3 milhões. Então, o lucro do Bahia aí praticamente, como falei, né?
ele tá ganhando praticamente o dobro, né? Quase o dobro. Comprou por 65 e agora vende por 126 milhões. Então, isso é planejamento, né? Isso é planejamento. E, cara, dessa forma que o Bahia trabalha, não tem como cair em fair play financeiro. Você pega aí o Pulga. Quanto o Pulga custou? Então, é inteligência. O grupo, eles estão aplicando a mesma filosofia de trabalho que eles têm no City. Você vê que eles compraram o Vitor Reis do Palmeiras, mandou pro Girona, para pegar rondagem, pegar corpo, né? Porque lá não teria vaga no time do City. Então, estratégia. Cada time tem uma estratégia. Time que fazia isso no Brasil, o São Paulo, acho que fazia muito. Não, São Paulo não. Acho que era o próprio Palmeiras, né? Faz muito isso, vende seus jogadores jovens. Só que eles não voltam, né? No caso do Endrick aí, foi pro Real Madrid. Foi logo pro Real Madrid principal. Vini Júnior, Rodrigo. Foi pro Real Madrid B. Para depois subir pro time A, né? Então, é estratégias europeias, né? Então, o Bahia hoje está bem aportado pelo Grupo City, né? E vale lembrar, né? Entretanto, que o Liverpool, na ocasião, manteve 30% de lucro, né? De uma futura venda, que não é tudo, perdão, até me corrigir aqui, né? Que esse valor não vai ficar todo para o Bahia, né? E o que representa 30% desse valor que o Bahia vendeu, ou seja, o clube uruguaio terá uma fatia de 18,3 milhões. Então vai sobrar quanto para o Bahia aí? Deixa eu fazer as contas aqui, pessoal, rapidinho. Então, pessoal, o Bahia ainda vai ficar com 43, 42, alguma coisa, milhões de reais, que é um lucro absurdo, né? Onde foi que a gente via o Bahia tratando com essa quantidade absurda de dinheiro? A gente via ali aquelas vendas mal feitas, como era antigamente, né? Mal feitas, perdão. O Bahia fazia jogadores que custavam 8 milhões de euros, o Bahia vendia por 2 milhões, ansioso, com medo de jogador se machucar, sem planejamento. E agora o Bahia vende jogadores aí por 126 milhões, meu amigo. E daqui a 2, 3 anos o Bahia vai estar batendo de frente, porque o Grupo City está investindo na base. Você está vendo aí o Lippert, né, o Sidney, garotos da base já jogando no time principal, tendo oportunidades, crescendo, né? Teoricamente crescendo dentro do grupo, né? Porque daqui a pouco, porque joga muito bola. Não, aquele Bahia lá, pô, o Bahia mete logo uma multa milionária. 50 milhões de euros de multa. 40 milhões de euros. E aí começa a fazer dinheiro, pessoal. Como o Palmeiras faz muito isso, né? Então, tem que ter isso. O Bahia tem uma arrecadação boa com a Arena Fonte Nova, né? O jogo do Bahia ali, lota. 50 mil torcedores na final da Copa do Nordeste, né? E se retira por aí. Então, claro que não vai ser do nível do Flamengo, do nível do Palmeiras. Até o nível do Palmeiras em termos de arrecadação de estádio, sim. Porque o Allianz não pega essa quantidade toda, porque faz muito show, então sempre encurta a quantidade. O Bahia não, o Bahia ali sempre tá lotando a Fonte Nova. Então, é um trabalho. O Grupo City não comprou o Bahia à toa. O Grupo City sabia dessa torcida imensa, dessa paixão que o torcedor tem de lotar estádio, e todo jogo tá ali presente, dia de semana, quarta-feira, 9 horas da noite, o estádio tá com 40 mil, 36 mil. Então, esses caras não brincam pouco dinheiro. Então, e o Bahia está sendo também beneficiado com isso, né? E já estamos vendo aí, digo a vocês, eu nunca vi isso no Bahia. Se alguém viu, alguém me diga. E sobre a venda do Lúcio, cara, assim, como eu falei, precisa vender jogador. Não tem como. Claro que vai ter reformulação, vai sofrer um pouco, né? Claro. Porque o Lúcio é bom jogador, mas vai ter que usar o William José aí, né? E o Thiago que tá jogando muito bem. Bom, pessoal, o vídeo ficou muito longo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like. Comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Que Deus guarde vocês. Até o próximo vídeo aí.